partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. O que é destaque nesta terça-feira? População pode ficar sem transporte coletivo nesta quarta-feira. Sindicato dos rodoviários ameaça paralisar 70% da frota. Depois de mais um ataque dos bandidos da Bandeira 2, taxistas farão manifestação por mais segurança. STF pode decidir amanhã aumento da passagem de ônibus. Procon fará fiscalização em shoppings durante o Black Friday. Estado garante que 13º será pago até 15 de dezembro. TSE só deve julgar em 2017 se propina da Petrobras alimentou a chapa Dilma Temer em 2014. Michel Temer diz que eventual prisão de Lula poderia causar instabilidade no país. Ministro da Economia da Rússia é preso acusado de receber propina de $2 milhões. Irmãos que mataram motorista de ônibus vão ser recolhidos ao centro de detenção provisória. Violência no interior. Homem é executado com 6 tiros em Iranduba e em Manacapuru. Outro foi assassinado dentro de casa a golpes de faca. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Deve chover na maior parte do país neste feriado. As exceções são a agreste de Pernambuco e os litorais de Sergipe ao Ceará. O mar vai ficar agitado em todas as praias do Sudeste. Manaus amanhece com 26 graus de temperatura. A máxima pode chegar nos 36 graus. O clima tempo diz que é de 60%, a probabilidade de chover 36 milímetros. A umidade do ar está em 75%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Hoje é terça-feira, 15 de novembro. É o 320º dia do ano. Faltam 46 para acabar 2016. Santo Alberto Magno é o santo do dia. Comemoramos o dia do esporte amador, o dia da Umbanda e o dia da proclamação da República. A proclamação da República Brasileira foi um levante político-militar ocorrido em 15 de novembro de 1889, que instaurou a forma republicana federativa presidencialista do governo no Brasil, derrubando a monarquia constitucional parlamentarista do Império do Brasil e, por conseguinte, pondo fim à soberania do imperador Dom Pedro II. Foi então proclamada a República do Brasil. A proclamação ocorreu na Praça da Aclamação, atual Praça da República, no Rio de Janeiro, então capital do Império do Brasil, quando um grupo de militares do Exército Brasileiro, liderados pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, destituiu o imperador e assumiu o poder no país. Rui Barbosa assinou o primeiro decreto do governo provisório. O Rio Negro continua baixando. Foram mais 4 centímetros de acordo com a leitura de ontem no porto de Manaus. Seu nível em relação ao mar estava ontem 18 metros e 15 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes opera sem restrições para pousos e decolagem. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1895, fundação do Flamengo. 1839, Giuseppe Garibaldi consegue escapar ao cerco de tropas legalistas que retomam Laguna. 1918, gripe espanhola no Rio de Janeiro ataca 44% da população e mata 14.459 pessoas. 1972, eleições municipais, a Arena faz 80% dos vereadores e 85% dos prefeitos. 1974, PMDB tem vitória surpreendente, conquistando 16 das 20 vagas em disputa no Senado e 165 na Câmara Federal. 1988, Yasser Arafat, no exílio, proclama o Estado da Palestina. 2008, era concedida anistia política ao presidente brasileiro João Goulart, único a morrer em exílio após ser deposto pelo golpe em 1964. Agora 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Manaus anunciou paralisação de 70% da frota de transporte coletivo nesta quarta-feira. A medida foi anunciada através de documento protocolizado pelo secretário-geral da entidade, Elcio Campos Rego, ao Sindicato dessa empresa de transporte de passageiros de Manaus, o Sinetran. A decisão foi tomada em assembleia da categoria.
Na tarde desta segunda-feira, o Sinetran entrou com um pedido de liminar no Tribunal Regional do Trabalho para suspender a greve e aguarda a decisão da Justiça para tentar impedir o ato. A desembargadora Francisca Rita é a magistrada que irá analisar a decisão sobre a liminar. Conforme o documento redigido pelo Sindicato dos Rodoviários, a greve ocorrerá devido ao não acato às reivindicações da categoria, que é a assinatura do processo de dissídio coletivo no período 2016-2017. Além do cancelamento imediato de compensação de horas extras e feriados de todos os funcionários. O sindicato informa que houve tentativa de acordo com os órgãos Sinetran e SMTU. O documento ainda informa que 30% da categoria irá manter as atividades durante a greve. E vamos saber como está o transporte coletivo nesse instante na cidade, com informações do repórter Alberto Peregrini. Bom dia, Peregrini. Bom dia Paulo Guerra, Eduardo Silva, ouvintes do Jornal da Manhã. Nesse momento, Paulo Guerra, o transporte coletivo tranquilo, todos os ônibus saindo da garagem sem mais problemas. Nós já estivemos nessa madrugada na Eucatu e na Global. A movimentação de saída dos coletivos dá-se de maneira tranquila, Paulo. Já pautada então amanhã essa possível greve, essa possível paralisação da frota de ônibus em Manaus, que deve penalizar a população. Ontem, com aquela manifestação, o bloqueio da garagem da Global Crim, pelo menos 150 mil pessoas ficaram sem transporte coletivo no início da manhã, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, os passageiros, todos esses 150 mil da zona leste da cidade, né? Que a empresa cobre a zona leste da cidade, a única que cobre é a Global. Logo, com o passar do tempo, Paulo, as outras empresas começaram também a entrar nos bairros da zona leste. Nós observávamos ônibus da Líder, da Eucatu, operando nas linhas que são cobertas pela Global. Portanto, vamos aguardar e também o que vai acontecer se a Justiça vai barrar esta paralisação marcada para amanhã. A desembargadora Francisca Rita é a magistrada que vai analisar a decisão sobre a liminar impedindo a greve dos rodoviários marcada para amanhã. Peregrini, é só aguardar e a Rádio Difusora mais uma vez estará desde o início da madrugada acompanhando tudo o que vai acontecer no ir e vir das pessoas com o transporte coletivo. Pois é, vamos esperar, né, Paulo? Vamos amanhã, desde cedo, vamos esperar até que nós não tenhamos essa pauta, mas se tivermos, Paulo, com certeza o Jornal da Manhã irá cobrir, Paulo. As duas principais zonas da cidade, as que mais sofrem, né, quando tem esse tipo de paralisação, que são a zona norte, a zona leste da cidade. A gente diz que sofre mais porque são as zonas mais distantes da cidade. A que tem somente, só depende do transporte coletivo para chegar ao centro da cidade. Alberto Peregrini, um casal se passando como passageiro, pegou um táxi e terminou por assaltar o motorista lá no bairro de Petrópolis, e o homem recebeu tiros ou foi esfaqueado? Foi esfaqueado, Paulo, foi esfaqueado e ainda tentaram colocar o corpo do homem na mala do carro. O taxista Raimundo Francisco, que teve aí o corpo esfaqueado, Paulo, foi lá na rua Nova Olinda, no bairro de Petrópolis, por volta das 16 horas de ontem. O casal já está preso, né, Peregrini? Já está preso, foi preso na madrugada de hoje, Paulo, a notícia quentinha, por volta de 3h10 dessa madrugada, o casal foi preso e foi levado e ainda deve estar prestando depoimento nesse momento na delegacia do 1º DIP, que fica na rua Duque de Caxias, na Praça 14. Aqueles dois marginais, aqueles dois irmãos que saíram para assaltar e matar, apanharam um pouco, não é, Peregrini? Pois é, Paulo Guerra, né? Não tiveram nenhum osso quebrado, irmãos cínicos, bandidos, cruéis, que tiraram a vida de um pai de família, que ontem nós, inclusive, passamos lá, Paulo Guerra, na hora do velório do rapaz. Foi realmente muito triste essa situação. Nós cobrimos toda essa, logo primeiro no Jornal da Manhã, depois passamos também pelo programa do Valdir Corrêa, cobrindo a paralisação do transporte coletivo, e tudo por causa desses dois bandidos que ontem foram apresentados à imprensa. É uma grande apresentação. Vamos para o centro provisório e vamos ver o que vai acontecer com estes dois vagabundos, dois marginais. Eu vou te contar, Peregrini, muitos assaltos a ônibus. Daqui a pouco teremos um levantamento aqui no final deste bloco local sobre os assaltos de ônibus em Manaus e os prejuízos que a bandidagem causa às empresas. Peregrini, 2 crimes no interior.
Pois é, Paulo Guerra, morte no interior. O interior foi violento durante a noite e madrugada. Nós tivemos um crime, uma execução, Paulo Guerra, no município de Iranduba, na rua Anamã, no bairro Novo Amanhecer. O homem foi crivado de balas. Daqui a pouco a gente vai contar os detalhes dessa morte. Já no município de Manacapuru, um homem foi encontrado morto com uma facada no pescoço, outra no peito. Ele estava dentro da própria casa, a porta fechada, sem sinais de arrombamento. Quando chegaram na casa desse homem, ele estava morto a facadas, Paulo Guerra. Peregrino, até daqui a pouco com o noticiário policial do Jornal da Manhã. Bom trabalho. Vamos voltar sim, Paulo, se Deus quiser, daqui a pouco com mais informações, trazendo tudo aí, das informações de polícia também, ações aí da polícia durante a noite e madrugada. E vamos dizer também, Paulo, que no bairro do Mutirão, mais um jovem, dessa vez um rapaz de 16 anos, morreu por overdose. Contigo, Paulo Guerra. 5h57 em Manaus. Estou aqui nos estúdios com o Henrique Santos, que é presidente da Associação dos Guardadores de Veículos de Manaus, que está mobilizando os associados para as 8h30 da manhã na Praça da Polícia realizar uma manifestação em defesa de pais de família conhecidos como flanelinhas, que vivem da profissão da guarda de veículos. Isso vai acontecer na quinta-feira, dia 17. Henrique Santos, tem um projeto tramitando na Assembleia Legislativa para acabar com os flanelinhas. E você há de convir, Henrique Santos, eu sempre converso com o Henrique, você há de convir de que falta uma mobilização maior, uma ação mais contundente por parte da associação para conter esses. Tem muitos marginais se passando por flanelinhas aí. A gente sabe que tem pais de família que precisam trabalhar, que trabalham honestamente. Agora não tem o direito de agredir as pessoas, desrespeitar as pessoas, porque de repente o cara pode não ter dinheiro para pagar um estacionamento de um carro. E é bom que se diga mais uma vez, Henrique, de que um carro, quando está trafegando na rua, ele está pagando imposto, ele não está de graça não, ninguém anda de graça, ninguém dá merenda de graça para ninguém. O carro está na rua, ele paga IPVA e é o direito do uso do solo. Essa aqui é a verdade, aqui nada aqui, nenhuma merenda é dada de graça. Eu te pergunto, a mobilização vai ser o que você tem a dizer sobre esse projeto de lei número 131/2014 que tramita na Câmara Municipal, acabando com a categoria dos flanelinhas? Em primeiro lugar, bom dia, Paulo Guerra, ouvinte da difusora do Jornal da Manhã. Essa manifestação, como foi acabado de dizer, que nós estamos defendendo, né, os pais de famílias que trabalham há mais de 20, 30 anos, principalmente aqui nessa área central. Né? Então, essa lei, a 131, né, e eu acredito que não é o certo para se resolver esse problema, que tem muitas maneiras de se resolver, né? Desde que nós somos amparados pela lei federal, né? 6.242 de setembro de 1975, e também somos regulamentados no município com a lei 094 de 2003, e também fomos considerados de utilidade pública, né? Eu acredito que nessa forma de organizar, né, a categoria, né, fazendo uma lei para acabar e passando por cima de outras leis. Agora, claro que a gente vai fazer essa manifestação para mostrar para a população, para os nossos clientes que nós temos há muito tempo aqui no centro e na cidade, para diferenciar, principalmente aqueles que estão no sinal, que são limpador de para-brisa, e que inclusive nós estamos fazendo uma fiscalização, denunciando até quando a gente vê no sinal, nós mesmos já estamos denunciando, e essas pessoas não fazem parte da gente, surgiram agora, ninguém sabe de onde veio esse pessoal, né? Então esse pessoal aí receberam esse apelido parecido com o nosso, porque nós somos guardadores e lavadores, trabalhamos em estacionamento, né? Por enquanto estamos em logradores públicos, né? E até se viu Zona Azul, né? Então nós estamos trabalhando, organizando, e claro, vamos mostrar para a sociedade, vai ser uma coisa organizada, uma coisa pacífica, né? Todos nós vamos vir, muitos vamos mostrar
né, aos nossos antecedentes criminais, porque nós se ofendemos assim, até o vereador foi muito, eu achei que ele não teve a felicidade de falar que 90% da categoria marginal, então isso aí nos incomodou, entendeu? Nos ofendeu. Nós achamos que ele usou o abuso de poder para humilhar os pais de família. Então, nós vamos sim fazer a coisa certa. Henrique, só para finalizar aqui, que o nosso tempo está estourado, a gente entende a posição da Associação dos Guardadores de Veículos de Manaus, mais uma vez, nada contra os flanelinhas, existem pais de família que realmente trabalham honestamente, são educados. Agora existem alguns abusados, inclusive aqui no centro da cidade, aqui na Eduardo Ribeiro, que pensam que são donos das ruas. Eles pensam que são donos das ruas, que eles pensam que podem colocar cavaletes, bancos para guardar lugar para essa ou aquela pessoa, algum cliente dele, principalmente em porta de lojas. E a gente sabe que existe esse tipo de gente. No que se relaciona a esse pessoal que fica nos cruzamentos, que são os limpadores de para-brisa, que é bom que se diga, e aqui até defendendo a Associação dos Guardadores de Veículos, eles não fazem parte da associação. Não. São pessoas que apareceram agora nas esquinas de Manaus e com esse pseudo limpador de para-brisa, que na realidade a maioria deles são marginais. Essa aqui é a grande verdade, viu? Eu também denuncio isso aí. Eles são marginais. A associação não tem força, também sei disso, e também a sociedade sabe que a associação não tem força de chegar numa esquina de rua e retirar esses caras de lá. É verdade. Isso tem que ser com força policial. Com certeza. Porque se você for na Castelo Branco, com a Ramos Ferreira ali, a Silves, você vai encontrar um monte de guardadores de carros, são os mais abusados que existem. Se você for na Rua Paraíba, se você for em outros locais da cidade, principalmente na rótula do Eldorado, que chamam de bola, você vai encontrar dezenas deles. E aí só com força policial. Se bem que aquele caso que aconteceu foi na rótula lá do Eldorado, aquele marginal que jogou uma pedra no para-brisa do carro de um advogado. Portanto, vamos aguardar. Vocês vão expor lá ao vereador o posicionamento de vocês, que tudo seja feito de forma ordeira. Com certeza. O que a sociedade cobra é respeito por parte dos flanelinhas, dos guardadores de carro. Muito obrigado, Henrique. Obrigado também, claro, e aproveitando a oportunidade, né, para aqueles que não tiveram a oportunidade de chegar até eles ainda, né, em deixar aqui avisado que quinta-feira está confirmada a imobilização de toda a categoria na Praça da Polícia às 8h30, né, que vai ser o início, né, para um preparamento pro dia 21, né, que está prevista a votação lá na Câmara, que vai todos os guardadores de veículo lá para a Câmara. Obrigado, Paulo Guerra, e um bom dia. Vamos aguardar o desdobramento disso tudo. 6h04 em Manaus, emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara, Alternativa de Alvarães, Boiúna em Boa Vista do Ramos, Nova FM em Nova Olinda do Norte, Rio Madeira, Manicoré, Palmeira FM, Manacapuru, Vale do Rio Madeira ou Maitá. Nova Luz FM de Canutama, Anamã FM de Anamã, Urucará FM de Urucará, Rádio Comunitária de Urucurituba, Independência de Maués, Tupã e Eu e Você, Boca do Acre, Tucunaré e Anuri, FM de Anuri, Iranduba.net e Gospel 7 de Manacapuru. 6h07 em Manaus, temos informações do sudoeste do estado, onde está o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Paulo, bom dia, amigos da Difusora. Quero só passar uma nota aqui rápido, Paulo, para não passar em branco. Um jovem de pouco mais de 20 anos de idade foi vitimado com arma branca, uma facada. Ele saiu com a sua esposa para a noite para se divertir dentro do clube conhecido como Casarão de Forró no município de Irunepé. Ele foi morto. O acusado é o dono do clube. O jovem Bruno, como era conhecido, entrou em discussão com o proprietário, segundo testemunhas, que o surpreendeu com uma facada de punhal, Paulo. Uma facada mortal. O Mano Julião, o dono do clube, o surpreendeu com esse punhal que nem sequer saiu sangue, Paulo. Nem sangrou. E teve uma hemorragia interna no jovem e morreu. O Julião, Mano Julião, proprietário do clube, foi preso em flagrante e o corpo do jovem já foi enterrado.
Tenho mais a nota de mais uma vítima, Paulo, de arma branca também, conhecido como Filho do Gato, com o apelido do seu pai, o Gato. Ele andava aí para sua casa caminhando normalmente, como de repente foi surpreendido com um rapaz que vinha de bicicleta e saltou em cima dele com um punhal no meio das costas, que foi uma facada mortal. Um jovem de apenas 16 anos de idade morreu lá no meio da rua, Paulo, morreu no local, e o acusado foi preso em seguida. Agora, Paulo, uma outra morte, uma senhora de idade ainda não revelada até o momento, embarcou numa aeronave Bandeirantes, no município de Irunepé, com destino a Manaus. A aeronave fez uma pequena parada no município de Carabari, em seguida decolou. Aí, Paulo, minutos depois, pegou um tempo de chuva muito forte, os passageiros entraram em pânico e a aeronave desviou a sua rota. Fez um pouso de emergência na base Urucu da Petrobras, próximo de Carabari, onde se extrai petróleo e gás. Passageira já estava morta, Paulo, na hora que o avião parou. Faleceu durante o voo, são informações preliminares, cabe às autoridades investigar o que houve, que todo mundo quer saber. A empresa é a Amazonaves. O avião saiu de Irunepé com destino a Manaus e ocorreu aí, infelizmente, a morte desta senhora. Trago as informações do sudoeste do estado do Amazonas. Por aqui, Hélio Ramos ao vivo, Jornal da Manhã, Paulo Guerra. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, 6h10 em Manaus. Lamentável esse fato, uma senhora que estava a precisar de cuidados médicos, vinha de Irunepé para Manaus, e o avião, como disse o Hélio Ramos ainda há pouco, o avião levantou o voo e logo em seguida o tempo mudou, um grande temporal, uma grande tormenta aconteceu e o avião teve que desviar a rota, descendo no aeroporto de Urucu. E com isso, a senhora que já passava mal a bordo veio a óbito. Cerca de 80 taxistas se reuniram no início da noite de ontem em frente ao relógio municipal de Manaus, na Eduardo Ribeiro, para organizar manifestação pacífica amanhã às 5 da tarde. O ato será em protesto pela morte do taxista Leonardo Mascarenhas, ocorrido no último dia 5 no Coroado, e ao esfaqueamento do taxista Raimundo Francisco no fim da tarde desta segunda-feira no Petrópolis, o qual se encontra em estado estável no Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto. Cerca de 3 mil dos 4.042 taxistas são esperados para esta manifestação. O funcionamento do comércio em Manaus será diferenciado durante esse feriado de terça-feira, 15 de novembro, proclamação da República. De acordo com a Federação do Comércio do Estado do Amazonas, Fecomércio, as lojas do centro da cidade funcionarão entre as 9 e as 13 horas. Todos os shoppings estarão com suas praças de alimentação em funcionamento a partir das 12 horas, enquanto as lojas só abrem às 14 horas. Uma boa notícia para motoristas e proprietários de carros. Muitos postos de Manaus amanheceram hoje com preços reduzidos na gasolina e no álcool. Nossa reportagem verificou que em alguns deles o litro da gasolina está sendo vendido a R$3,35, redução de 50 centavos por litro. O Procon Amazonas realizará de 17 a 25 de novembro ação fiscalizadora, com o objetivo de orientar o consumidor que vai às compras durante o período conhecido como Black Friday. As equipes de fiscalização do Procon Amazonas estarão de 10 às 14 horas em 3 estabelecimentos comerciais por dia para verificar as práticas comerciais e orientar o consumidor. Maquiagem de preços tem sido a principal reclamação sobre este evento chamado de Black Friday. O Ministério Público Federal do Amazonas pediu na Justiça que as prefeituras dos municípios de Tefé e Alvarães regularizem o serviço de fornecimento de água tratada aos ribeirinhos que vivem nas proximidades dos municípios, respectivamente. Na ação, o Ministério Público Federal pede que seja feita vistoria nas comunidades situadas na Floresta Nacional de Tefé, unidade de conservação federal na modalidade de uso sustentável, para elaboração de relatório com informações a respeito das comunidades que não possuem poço artesiano disponível, fazendo conferência de dados junto ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, para evitar informações falsas. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, publicou ontem no Diário Oficial da União a lista de candidatos convocados para a escolha de vagas referente ao concurso público que ofertou 950 vagas para os cargos de técnico do Seguro Social e analistas do Seguro Social com formação em serviço social. Foram convocados 34 candidatos do Amazonas, sendo 22 em Manaus e 12 em Tefé, todos do cargo de técnico do Seguro Social. O Ministério Público Federal no Amazonas recomendou à Prefeitura de Tefé
a suspensão das inscrições do concurso público para provimento de vagas em cargos do quadro de pessoal. São oferecidas 1.600 vagas e os salários variam de R$968 a 15 mil no edital número 02/2016. As inscrições para o concurso se encerrariam nesta terça-feira. O Ministério Público Federal recomendou que a Prefeitura promova consulta às lideranças e representações indígenas que contestam as especificações referentes aos cargos de professor, educação indígena, zona rural. As lideranças e professores indígenas dos povos Cambeba, Ticuna, Cocama e Caiaxana, das aldeias Barreira de Baixo, Barreira do Meio, Betel, Barreira de Cima, Agrovila do Emade, Pavão, Patauá, Nova Jerusalém, Porto Praia, Boarizinho, Boara de Baixo e Boará de Cima, todas situadas em Tefé, contestaram por meio de carta a exigência do edital em requerer de professores bilíngues indígenas nível superior em pedagogia com formação na língua indígena específica. O Superior Tribunal de Justiça vai julgar nesta quarta-feira o recurso impetrado pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas contra a liminar da desembargadora Encarnação das Graças Sampaio, que suspendeu o reajuste da tarifa do transporte coletivo em Manaus em abril deste ano. Na época, o Senetran tinha em mãos uma decisão do desembargador Ari Moutinho permitindo o reajuste para R$3,54. No entanto, a liminar impediu o reajuste, que se arrasta em uma longa briga judicial desde então. Em setembro, 5 dias antes da eleição do primeiro turno, o próprio STJ decidiu favoravelmente em caráter liminar ao reajuste, mas na ocasião o Sinetran optou por aguardar o julgamento do mérito para majorar a tarifa. 6h15 em Manaus. O Supremo Tribunal Federal define em julgamento marcado para a próxima quinta-feira, dia 17, se a venda de produto do polo de componente de Manaus para além da Zona Franca gera ou não IPI. O recurso extraordinário em que se discute o crédito de IPI decorrente da aquisição de insumos, matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem provenientes da Zona Franca de Manaus e isentos do imposto é analisado pelo STF há 3 anos. O governo do Amazonas anunciou nesta segunda-feira que suspendeu todos os processos judiciais movidos pela Procuradoria-Geral do Estado que visavam a demissão em massa de mais de 500 policiais da Polícia Militar do Amazonas entre praças e oficiais. A medida aconteceu após pressão dos deputados Platini Soares, do Democrata, e Cabo Maciel, do PR, que na última semana usaram a tribuna da Assembleia Legislativa para tecer críticas contra a decisão. O impasse acometia os profissionais que prestaram um concurso no ano de 2011 e vinha sendo levantado através da PGE, que solicitou por meio de processos que tramitavam na segunda vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Amazonas a exoneração dos profissionais, alegando que os mesmos não respeitaram a idade limite de 28 anos. A segunda parcela do 13º salário dos funcionários públicos estaduais vai estar disponível na conta dos servidores na primeira quinzena do mês de dezembro. A garantia do secretário de Fazenda, Afonso Lobo. O assunto tomou conta das redes sociais dos servidores nos últimos dias, com a especulação de que o pagamento não seria liberado. Um boato, conforme a Cefaz. Já antecipamos 30% em julho, agora vamos pagar os 70%, disse Lobo. Isso será feito a partir do dia 15 de dezembro. Polícia. A Polícia Civil apresentou ontem os irmãos Adailton Farias Nunes, de 24 anos, e Isaías Farias Nunes, de 19, bandidos que mataram a facadas o motorista Feitosa de Amorim Félix, de 41 anos, durante assalto na linha 093 no conjunto Castanheiras, no Zumbi dos Palmares. De acordo com o delegado titular do 14º Distrito Integrado de Polícia, Cristiano Castilho, os suspeitos entraram no ônibus, anunciaram o assalto e renderam a cobradora, pegando R$55 da renda do coletivo. Quando quiseram descer do coletivo, a porta travou e não abriu. Os irmãos acharam que o motorista estava dificultando a fuga deles do ônibus. Ainda de acordo com Castilho, por conta disso, os criminosos ficaram impacientes. Imaginem só, vagabundos impacientes. E começaram a agredir o motorista, que ainda tentou se defender. Mas Isaías, munido de uma faca, desferiu os golpes nas costas da vítima. Durante o fato, a cobradora conseguiu sair do ônibus e pediu ajuda da população, que rapidamente deteve os suspeitos. Os criminosos foram autuados por latrocínio, roubo seguido de mortes e serão levados para o Centro de Detenção Provisória Masculino, no quilômetro 8 da BR-174, onde ficarão à disposição da Justiça. De acordo com dados do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, de janeiro a outubro deste ano, as 10 empresas que compõem o sistema de transporte coletivo de Manaus registraram 2.767 assaltos, uma média de 10 ocorrências por dia. É muita coisa. Adolescente de 12 anos, residente em Cacau Pereira, está desaparecido há 3 dias. A mãe dele disse que o menino pode estar em companhia de um outro menor que já tem passagem pela polícia.
Quem tem os detalhes é J. Rai. O adolescente Vinci dos Reis Rocha, de 12 anos de idade, saiu de casa na Rua 5, em Cacaupireira, no fim da tarde do último sábado e não mais retornou. De acordo com a mãe de Vinci, Marilene Reis Rocha, no sábado pela manhã, o adolescente foi para a escola bíblica em uma igreja evangélica que ele frequenta. Mas depois foi visto pelas ruas em companhia de um primo que, de acordo com Marilene, não tem boa conduta e já teria inclusive agredido uma policial civil. Ele já foi expulso daquela escola aí tudinho, ninguém quer, né? Depois mesmo eu estudar no mutirão, também ninguém tira ele lá. Ele rouba nas casas, ele fuma droga, ele mexe as coisas dos outros, ele encara qualquer um. E hoje eu fui na delegacia, foi deixar a foto lá, né? A policial que tava lá, ele disse que ele botou pra cima, deu porrada nela, e ela disse que se não defendesse mais, e o olho dela ia ficar desfigurado. A mãe de Vinci dos Reis Rocha admitiu ter dado umas lapadas nele antes de o adolescente sair de casa para ir à taberna e não mais voltar. O caso do desaparecimento desse menor lá de Cacaupireira está registrado na delegacia da Polícia Civil em Iranduba e também está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar do município, como disse ontem o presidente do órgão, Joel Sena de Moraes. O conselheiro Moisés, no plantão dele, foi acionado, ele esteve por lá também, ajudou a procurar. Quando foi hoje, a mãe dele, a dona Marilene, foi lá na delegacia registrar o BO, né, desaparecimento dele. Aí a polícia me ligou comunicando o fato e nós passamos também a acompanhar hoje. Mas até agora, até o momento, não foi encontrado ainda. Qualquer informação sobre o paradeiro do adolescente Vinci dos Reis Rocha, de 12 anos de idade, pode ser dada ao presidente do Conselho Tutelar de Iranduba no telefone 991136486. J. Rai para o Jornal da Manhã. Agora 6h22 em Manaus. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo. Na madrugada foi movimentada na cidade, na área policial. Antes da madrugada, Paulo, por volta de 22h13, os policiais da 3ª SICOM recuperaram uma moto que havia sido roubada, uma moto vermelha. A apreensão aconteceu na rua Flagrata, no bairro de Petrópolis. O veículo foi entregue ao proprietário, o senhor Jorge, todo feliz com a sua motocicleta que havia sido roubada e foi recuperada pelos policiais da 3ª SICOM. Área central da cidade, por volta de 15 minutos da madrugada de hoje, policiais da 24ª SICOM recuperaram motocicleta roubada. Trata-se de uma Honda 125. Os policiais encontraram essa moto na Avenida 7 de Setembro, aí no centro da cidade. Foi uma ação dos policiais da 24ª SICOM. Os policiais prenderam o bandido e recuperaram a moto. Por volta de 1h02 dessa madrugada, policiais militares da 30ª SICOM recuperaram uma motocicleta Fan 150 de cor vermelha que havia sido roubada. Já foi entregue, inclusive, ao proprietário. A ação também dos policiais da 8ª SICOM era por volta de 4h03 dessa madrugada. Portanto, agora há pouco, eles recuperaram também uma moto que havia sido roubada e essa moto foi levada lá para a delegacia especializada em roubos e furto de veículos. Grande trabalho aí da Secretaria de Segurança durante a noite e a madrugada. Pronto-socorro 28 de agosto, plantão com dois atendimentos durante a madrugada. Uma pessoa levou várias pauladas pelo corpo e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Um outro homem, vítima de queda de moto, também dava entrada naquela unidade de saúde por volta de 1h da madrugada de hoje. Todos que foram até o pronto-socorro 28 de agosto
foram muito bem atendidos. Na área clínica, mais de 500 atendimentos ocorrem todos os dias no pronto-socorro 28 de agosto e todos são atenciosamente e muito bem atendidos no 28 de agosto. Pronto Socorro Platão Araújo, também localizado na zona leste da cidade. Plantão considerado tranquilo durante a noite e madrugada. 2 atendimentos, um por agressão física, o outro, Paulo Guerra, também por agressão física. 2 homens se desentenderam pelo amor da mesma mulher. Houve uma troca, primeiro uma troca de farpas, depois a discussão foi se acalorando e um acabou sentando a paulada na cabeça do outro. As informações dão conta de que se tratava de um triângulo amoroso. Outra área que tem muito triângulo amoroso é o bairro Nova Vitória. Homem lá conhecido como Alberto, aí do Nova Vitória, irmão do seu Manel. Segundo as informações, até a mulher do pastor já anda sendo cobiçada pelo perigosíssimo Alberto do bairro Nova Vitória. Paulo Guerra, pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, recebeu uma mulher. A mulher foi agredida a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Ela foi agredida covardemente pelo companheiro. O companheiro estava desconfiando que a mulher estava com outro relacionamento. Pegou e deu uma pisa na mulher. Daí em diante vieram os cunhados. Aí já deram no marido da mulher. Ele também foi parar no pronto-socorro. Depois de uma sessão de peia para lá, peia para cá, os dois, assim ela disse, vão separar? Não, nós vamos fazer as pazes. As pazes. E foram, acabaram voltando para casa de braços dados e foram vistos esperando uma lotação na Avenida Grande Circular. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Mais um maconheiro morre na cidade. Ele fumou, ele cheirou, ele se esfregou, ele deu-lhe um couro na maldita e acabou morrendo. Um rapaz de 20 anos de idade consumiu droga até a morte. As informações dão conta de que ele começou na vida da droga queimando ali e tal, pro mato primeiro, depois passou a dar uns tiros cheirando aí a cocaína, depois começou também a queimar uma pasta e o resultado é esse daí. Morte. A droga só tem o caminho do cemitério. E é mais um que morre na cidade vítima de overdose. Olha a faca, olha a faca, olha a faca, olha a morte. Facadas, mistério e morte em Manacapuru. Eram 15 horas de ontem, Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, quando um homem foi encontrado em seu apartamento no bairro Miriti, no município de Manacapuru. Esse homem estava com uma facada no peito, outra no pescoço. No primeiro momento, a esposa dele olhou e disse, olha, isso foi suicídio. Aí daí chegaram os homens da polícia. Como é que o cara vai se matar com 2 facadas? A primeira, depois a segunda no pescoço, depois dos primeiros procedimentos de perícia, já está descartada a possibilidade de suicídio. Esse homem foi assassinado lá no município de Manacapuru. A polícia já está investigando quem matou, quem foi, quem matou esse homem na ponta de uma faca lá no município de Manacapuru. Choveu bala. Choveu bala no município de Iranduba. O bicho tá pegando Iranduba. Bala, tiro, morte no município de Iranduba. E
tudo aconteceu assim. Eram 20 horas, era noite de ontem. Muitos estavam olhando a lua grande, a lua nova. Uns olhavam e diziam, olha como está linda. Aí tinha outros que olhavam, tá a mesma coisa, não estou vendo nada diferente. E muitos comentavam dessa forma lá no município de Iranduba. Quando, de repente, deu 20 horas e 2 minutos na rua Namã, no bairro Novo Amanhecer, um homem de 24 anos de idade foi barbaramente assassinado com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu. O crime aconteceu à noite de ontem no município de Iranduba. Falando de Iranduba, um abraço para dona Thelma Viana, que manda mensagem dizendo, Paulo Guerra, que todo dia ouve o Jornal da Manhã. Dona Thelma Viana, ela gosta de ouvir o Jornal da Manhã, gosta de ouvir a voz de Paulo Guerra e toda a equipe do Jornal da Manhã. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 44 exames de corpo de delito. Estava na permanência do IML hoje o Alberto Brito e me dizia que houve pouco o que fazer durante a noite e madrugada, com apenas 44 exames para serem anotados no livro da capa preta. Está escrito assim, o livro do morto, que é o livro da necrópsia, e o livro do vivo, que é o pessoal que faz exames de corpo de delito. O livro do morto está aí, faltando algumas páginas para acabar. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. Um apostador de Porto Alegre acertou os números da quina e vai receber na Caixa Econômica Federal, ao reabrir amanhã, 3.999.342 R$84. A quadra teve 91 apostas ganhadoras com premiação de R$5.499,13. Quem fez o terno, 3 números, 6.545 apostadores, cada um vai receber R$114,97. E tem o Duque, né, Eduardo? O Duque teve 165.061 apostas ganhadoras, com excelente premiação de R$2,50. Sem dúvida alguma, um atraente prêmio. Vamos às dezenas da quina no concurso 4.233. 10, 18, 26, 72 e 79. Vamos repetir os números da quina. 10, 18, 26, 72 e 79. A Loto Fácil no concurso 1435 acumulou. A estimativa de prêmio para amanhã é de R$3,5 milhões. 14 acertos foram 239 apostas. Cada uma vai levar. O prêmio é bom, R$2.708,34. 13 acertos foram 10.060 apostas ganhadoras com premiação individual de R$20. 12 acertos, 150.104, R$8. 11 acertos, 855.059 apostas, R$4. Vamos às dezenas sorteadas no concurso 1435 da Loto Fácil. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21 e 23. Vamos repetir os números da Loto Fácil. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 21 e 23. 6h35. Esportes.
O Brasil foi suspenso de qualquer competição internacional de basquete organizada pela FIBA, a Federação Internacional de Basquete, pelo menos até o dia 28 de janeiro de 2017. A entidade anunciou que suspendeu a CBB, a Confederação Brasileira de Basquete, alegando a falta de controle total do basquete. A FIBA tomou a decisão alegando que a CBB precisa de uma reestruturação. Em setembro, o interventor internacional, o espanhol José Luis Sáenz, já tinha sido nomeado para tentar controlar a gestão da CBB, que devia mais de 17 milhões no fim de 2015. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, revelou nesta segunda-feira o novo calendário para a temporada de 2017 no Brasil. As novidades são necessárias devido ao novo formato da Copa Libertador, que agora vai durar de 1º de setembro até 29 de novembro. Melhor dizendo, vai durar de 1º de fevereiro até 29 de novembro. A principal mudança está na Copa do Brasil, que começará em 8 de fevereiro e vai terminar em 12 de outubro. O Fluminense recebe o Atlético no Maracanã às 17 horas de hoje, 3 horas hora Manaus, em jogo que abre a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. 5 jogos serão realizados entre hoje e amanhã pelas eliminatórias sul-americana da Copa do Mundo de 2018. O Brasil encerra a rodada no início da madrugada, aos 15 minutos, em Lima, contra o Peru. Os demais jogos às 18 horas jogam Bolívia e Paraguai. 19 horas, Equador e Venezuela. Às 21h30, Argentina e Colômbia. E ainda Chile e Uruguai. Últimas notícias. A bolsa fechou em alta de 0,8% com 59.657,46 pontos depois de 3 quedas seguidas. A alta de ontem foi influenciada principalmente pelo desempenho positivo das ações da Vale, que subiram mais de 4%, do Bradesco e do Banco do Brasil. As metalúrgicas e siderúrgicas também tiveram bom desempenho. A Gerdau disparou mais de 10% e a Usiminas subiu acima de 7%. O dólar subiu 1,43%, cotado em 3,441. É o quarto avanço seguido da moeda e o maior valor de fechamento desde 16 de junho. Economistas consultados pelo Banco Central estimam que a taxa básica de juros deve cair 0,25 ponto percentual da última reunião do Copom deste ano, marcada para o fim de novembro. Com isso, a Selic passaria para 13,75% ao ano. Já a estimativa para a inflação recuou de 6,88% para 6,84%. Mesmo assim, permanece acima do teto de 6,5% da meta de inflação e mais ainda acima do centro da meta de 4,5%. Para o PIB de 2016, o mercado financeiro prevê um encolhimento de 3,37%. O maior avião do mundo, Antonov 225, pousou em Guarulhos ontem à noite. A expectativa pela chegada do gigante provocou extensas filas de carros e atraiu dezenas de fãs da aviação. A Petrobras estima que o grupo Odebrecht desviou dos cofres da empresa pelo menos 7 bilhões de reais. A estimativa foi feita a partir de auditorias internas da estatal. O valor leva em conta não só obras de engenharia, mas um esquema de superfaturamento que engloba também fornecimento de equipamentos e prestações de serviços. 6 horas 41 minutos em Manaus. O ex-senador Delcídio do Amaral, um dos delatores da Lava Jato, quebrou o silêncio de meses e disse que o ex-presidente Lula acompanhava de perto tudo o que acontecia na Petrobras durante o governo dele. Em nota, a defesa de Lula afirma que Delcídio está mentindo e que vai processar o antigo aliado. O ex-senador já é alvo de ação, acusado de ter mentido ao dizer que Lula tentou impedir a delação do ex-diretor da Petrobras, Nestor Severo. Este deve ser o ano mais quente já registrado até agora. A temperatura deve ficar, em média, 1,2 graus centígrados mais elevada em relação ao nível da era pré-industrial. O anúncio foi feito pela Organização Meteorológica Mundial. A tendência de aquecimento entre 2015 e 2016 aumentou por causa do fenômeno El Niño no Pacífico. A cada 5 anos, aproximadamente, o El Niño provoca um aumento das temperaturas por meio de correntes de ar quente. Do Afeganistão à Argélia, a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos deve ser usada como uma ferramenta de propaganda por grupos extremistas. Comandantes do Talibã e apoiadores do Estado Islâmico dizem que a retórica de campanha de Trump contra muçulmanos, chegando até a pedir uma proibição total à entrada deles nos Estados Unidos, vai ajudar no recrutamento, especialmente junto aos jovens desiludidos do Ocidente. E falando em Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos disse em uma entrevista ao canal CBS que não quer os 400 mil que receberia por ano na Casa Branca. Abrir mão do salário foi uma das promessas de campanha de Trump.
O empresário disse que vai ganhar só $1, valor simbólico e também necessário para cumprir a lei que diz que o presidente precisa ser pago para exercer o cargo. Em sua primeira entrevista coletiva após as eleições, Barack Obama falou nesta segunda-feira sobre transição e pediu que as pessoas aceitem a vitória de Trump e deem espaço para que ele monte sua equipe e tome suas decisões. O Serviço Federal de Segurança Russo, FSB, antigo KGB, prendeu o ministro da Economia da Rússia, Alexei Uliakaev, acusado de receber um suborno de $2 milhões, informaram nesta terça-feira as autoridades russas. Uliakaev foi preso quando aceitava um suborno. Ele é acusado de extorsão e ameaças aos representantes da companhia petrolífera estatal Rosneft, disse a porta-voz do Comitê de Instrução Russo, Svetlana Petrenko. Segundo o Código Penal russo, o crime de suborno de grande quantia pode valer punição de até 15 anos de prisão e multas enormes. 6:44. As autoridades chinesas executaram nesta terça-feira Jia Jinlong, um camponês do norte da China, cujo caso mobilizou a população do país contra a pena de morte e o funcionamento do sistema judiciário. A agência oficial Xinhua noticia a execução de Jia em um comunicado incomum, pois a China, o país com mais execuções do mundo, segundo as ONGs em defesa dos direitos humanos, não costuma divulgar informações sobre estes casos. O Serviço Secreto Russo anunciou nesta terça-feira a prisão de 5 supostos militantes ligados ao grupo extremista Estado Islâmico, que se preparavam para realizar ataques em Moscou e na Ingushétia, República do Cáucaso Russo. Mais de 80 pessoas morreram no oeste da Birmânia na última semana durante operações do exército em aldeias onde vive a minoria muçulmana Rohingya, conforme informa a imprensa estatal do país nesta terça-feira. Os incidentes ocorreram no norte do estado de Rakhine, na fronteira com Bangladesh, onde vive o grosso desta comunidade muçulmana, que é perseguida e está cercada pelo exército desde ataques registrados a 9 de outubro contra postos da polícia fronteiriça. O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, chegou na manhã desta terça-feira a Atenas, o que dá início à primeira etapa de sua última viagem internacional como líder dos Estados Unidos. Após reunião com integrantes do Ministério Público Federal nesta segunda-feira, o deputado Onyx Lorenzoni, do Rio Grande do Sul, recuou e retirou de seu parecer propostas de endurecer as regras de punição a juízes, procuradores e promotores que cometerem crimes. Lorenzoni, que é relator na Câmara do pacote de medidas apresentado pelo Ministério Público, se encontrou, entre outros, com Deltan Dallagnol, um dos coordenadores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, José Robalinho Cavalcante, presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Uma das propostas incluída no pacote por Lorenzoni estabelecia que magistrados e membros do Ministério Público passassem a poder responder por crime de responsabilidade. A punição máxima era de perda do cargo e inabilitação para o serviço público. A relatora da Comissão Especial do Senado, que analisa os chamados supersalários no funcionalismo público, Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, informou nesta segunda-feira, por meio da assessoria de imprensa, que se unirá na próxima quarta com o presidente da República, Michel Temer, no Palácio do Planalto, e com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, no STF. A comissão do Senado foi criada na semana passada por decisão do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, para apurar casos de servidores públicos que recebem salários acima do teto constitucional. Atualmente de R$37.300, o mesmo de um ministro do STF. Pela agenda divulgada pela assessoria de Cátia Abreu, o primeiro encontro da senadora na quarta-feira será com Carmen Lúcia, às 10 horas da manhã. A reunião com Temer, por sua vez, está prevista para as 4 da tarde. Mais cedo, nesta segunda, Cátia Abreu utilizou sua conta no microblog Twitter para dizer que não pretende fazer uma caça às bruxas, mas que onde houver distorções no pagamento de salários acima do teto, elas serão corrigidas. Também nessa segunda, os supersalários foram discutidos numa reunião entre presidentes de 25 tribunais de justiça de todo o país e a presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. 6:47 em Manaus. O presidente da República, Michel Temer, afirmou em entrevista exibida ontem pelo programa Roda Viva da TV Cultura não ter preocupação em relação a uma eventual decisão do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, relacionada à chapa composta pelo PMDBista na eleição presidencial de 2014. Atualmente, a pedido do PSDB, o TSE apura esse dinheiro de propina da Petrobras, alimentou a campanha formada por Temer e pela então candidata do PT à presidência, Dilma Rousseff. Se o tribunal concluir que sim, a decisão poderá tirar Temer do cargo. Segundo o presidente da corte, Gilmar Mendes, o processo deve ser julgado em 2017. Durante a entrevista de cerca de 1h30, Temer foi questionado sobre se, em sua avaliação, uma eventual prisão do ex-presidente Luiz Inácio
Inácio Lula da Silva poderia causar danos à estabilidade do governo ou se poderia ser considerada indiferente. Lula é réu em 3 processos na justiça. Um deles, por exemplo, é suspeito de atuar para obstruir as investigações da Operação Lava Jato, o que o ex-presidente nega. Se houver ou tenha havido acusações contra o ex-presidente, que sejam processadas com naturalidade. Se você me perguntar, se o Lula for preso, causa um problema para o governo? Acho que causa, não só para o governo, mas para o país. Porque haverá, penso eu, movimentos sociais. E toda vez que há um movimento social de contestação, especialmente a uma decisão do judiciário, isso pode criar instabilidade, respondeu o presidente Michel Temer. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta terça-feira. A Tribuna da Bahia. Teste baiano para Zika atrai interesse internacional. O Globo do Rio de Janeiro. Temer afirma que a eventual prisão de Lula poderá causar instabilidade. Folha de São Paulo. Relator recua e retira proposta de endurecer lei a juízes e procuradores. O Estado de São Paulo. Supremo libera projeto que aumenta a contribuição previdenciária no Rio. Planalto Central, Correio Brasiliense. Moro se irrita e manda PF excluir nome de Toffoli de relatório. Valor econômico. Dólar volta a subir em meia tensão com os Estados Unidos e ronda 3,45. Estado de Minas. Sobrinha neta de Saria encontrada morta no Maranhão. Recife, Jornal do Comércio. Relator realiza mudanças no texto de medidas de combate à corrupção. Fortaleza, Diário do Nordeste. Policiais civis encerram greve no Ceará. Porto Alegre, 0 hora. Defesa de Lula convoca imprensa em Genebra para falar de petição à ONU. O Brasil Econômico. Governo do Rio recorre a Banco de São Paulo para buscar recurso. Edições impressas locais, agora. Dupla é presa e agredida após matar motorista durante assalto a ônibus. Em tempo. Rodoviários ameaçam com nova greve. A crítica. Demora em abrir a porta motivou o crime. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens Hélio Ramos, J. Rai e o noticiário policial com Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral com supervisão técnica de Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição, amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. A grife dos comunicadores, Valde Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h50 em Manaus. 24 horas no ar, Difusora.